Mais um Qual é a Boa Cast com duas maravilhosas do mundo da beleza. Hoje aqui comigo Camila e Jéssica. Eu sei que todo mundo já conhecem essas divas do mundo da beleza, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, porque depois a gente já vai passar pro top desse podcast, que é um podcast sem filtro. E vocês vão ter que achar uma história que vocês não costumam contar, mas que vocês podem trazer aqui pra gente compartilhar um pouquinho de alguma história polêmica. Meu nome é Jéssica, trabalho na área da beleza tem mais de 10 anos e criei um método que se chama VDT Lash Lamination para potencializar a mulherada que quer trabalhar tanto com cílios como com sobrancelha. Eu me chamo Camila Chaves, todo mundo me conhece pelo estúdio Bela Dona e eu trabalho na área de mechas, que são os loiros, e também de mega hair. Meninas, agora, quem quiser acompanhar a gente, detalhes no Instagram delas desse trabalho impecável. Eu sou fã, não só das pessoas que estão aqui, sou cliente delas também, mas também tô muito feliz de vocês terem aceitado esse convite, de falar um pouquinho de vocês, esquecendo a profissional. Jéssica como pessoa, Camila como pessoa. Vocês têm alguma história que vocês podem compartilhar com a gente? Ou que fez alguma de vocês passar uma vergonha, ou que foi um ensinamento gigantesco, ou que foi uma coisa que vocês nunca esperassem que acontecesse? Fala pra mim. Não, sem filtro. Eu pensando em quem vai como não, falar sem falar quem era. A história, né, para não ficar assim, muitas polêmicas. Para não ficar muito coisa. Então, eu vim assim de uma cultura de candomblé, né? Eu era candomblecista. Então, eu me converti ao evangelho com 21 anos, mas tipo assim, eu passei por um longo período naquilo e eu não gostava, eu sentia vergonha. E eu não me encontrava naquele ambiente, não me trazia paz, sabe? E no momento que eu vivia tudo aquilo, então, assim, todas as profissões pra mim eram boas. Então, tipo assim, eu tava sempre perdida. Eu não sabia o que fazer ao certo. Então, eu sempre escondi isso das pessoas. Por ter vergonha, por não gostar, por não me encontrar ali naquela religião, assim. E eu sempre escondi isso das pessoas. Então, depois disso, quando eu me converti, de fato, eu consegui me encontrar num propósito, sabe? Hoje em dia, eu sei o que eu gosto, eu sei pra onde eu tô indo. E a diferença, gente, eu não tô aqui pra atacar a religião não, tá? Mas por eu já ter vivido lá e tá hoje no evangelho, a diferença é que Deus é um pai, entendeu? Ele não te julga, ele não te pune. Então, assim, eu me encontrei no evangelho. Então, essa história, assim, eu quase não conto pra ninguém. Eu sempre deixo assim, em off, entendeu? Em off. Não precisa contar. E o meu estabelecimento, eu atendo todo mundo. Eu atendo maçom, atendo pessoas que é do candomblé, atento evangélico, mas por eu ser uma pessoa que sabe respeitar as pessoas, então, tipo assim, eles não me veem como uma barreira, sabe? Ah, não vou ali porque ela é evangélica. Eu sou bem, assim, tranquila relacionado a outras religiões. Você consegue entender a individualidade, né? Mas, assim, já aconteceu alguma situação que te deixou constrangida ou algo que aconteceu que você não esperava? Fala, gente, eu nunca esperei viver isso na minha profissão. Já! Conta, mas não precisa contar muito detalhe. É assim, vou contar isso que é tranquila. Teve uma vez que uma cliente chegou assim muito triste, né, por questão de autoestima. Ah, Jéssica, eu preciso fazer a sobrancelha, quero fazer uma micro e agora eu não posso pagar o valor, que eu sei que é muito caro. Enfim, fiz um valor bem abaixo para ela. Só que nesse dia ela me veio com uma outra sugestão de me pagar no mês seguinte. Eu falei assim, não, tá bom, tudo bem, que eu sou bem tranquila, sabe? Só que chegou no mês seguinte, ela não me pagou. E eu, tipo assim, mandei mensagem, perguntei, eu falei, fulano, tem como você acertar comigo o valor que tá em aberto? Aí ela não me respondeu mais naquilo, eu já fiquei assim... E foi período da época de pandemia, né, que todo mundo tava com Covid, coisa e tal. Só que naquele dia eu fiquei tão irritada que eu falei assim, você ter morrido com esse Covid. Mas Jéssica, isso não é o padrão, Jéssica. Você ter morrido desse Covid, mandei pra ela mensagem. Aí passou um tempo... Você mandou uma mensagem assim? Mandei. Cuidada da cliente. Mandei, porque depois eu descobri que ela era muito mentirosa. Então, tipo assim, ela inventava mentira atrás de mentira pra não pagar as pessoas. Eu fiquei muito chateada com isso. Tipo assim, o problema não era ela não ter me pago. O problema é ela ter inventado uma mentira pra não me pagar. Podia então, tipo assim, falar com você abertamente, né?
Não podia ter falado, eu fiquei assim, muito chateada, mas depois eu perdoei ela. Gente, e assim... Ai, Deus, perdão, o que eu fiz? Olha só, a gente tá compartilhando essas histórias pra gente entender que o mundo real da gente... Sim, não é perfeito igual o Instagram, não é? entendeu? Então, assim, esse podcast, ele é exatamente pra isso. Para as pessoas desabafarem. Porque as pessoas acham que a vida do mundo da beleza é só glamour. E não é. E quando a gente ouve uma história assim, de profissionais, a gente entende que não acontece só com a gente. E a gente aprende. Como que você passou por isso? Deixa eu aprender também. Camila, por favor, pensa numa polêmica possível de contar, tá? E conta pra gente aqui, pra gente aprender a lidar com as situações que já aconteceram com você também. Nossa, Muitas. polêmicas, são muitas. Muitas. Né? Tem da fase... Algumas em off. A fase pessoal. Eu acho que profissional, eu não tenho polêmicas para descrever. É claro que sempre tem um problema aqui, um problema ali, mas eu acho que não tem muitos, não. Mas você pode contar também da Eu acho que é pessoal, algo como que, você lidou. eu acho que algo que você falou de questão de mudança seria a questão do fisiculturismo, que eu entrei com muita gente, foi um baque para muita gente, principalmente porque eu não contei para ninguém, né? Então todo mundo pegou todo mundo de surpresa ali, inclusive ganhei bastante inimigos. Só porque você Esporte, porque você decidiu competir numa categoria. Só porque eu quis mudar um pouquinho. Mas eu vejo isso como uma barreira na outra pessoa. Quando você tem liberdade em uma outra área, tipo assim, ou você sorri demais, ou você é muito comunicativa, muito assim de ajudar a resolver, isso incomoda outra pessoa que não tem essa virtude, sabe? E por que não aprender a se comunicar também? Ou se admira a Camila, que está conseguindo manter essa regra de treinamento? Porque é uma rotina pesada, né? Além da rotina de beleza. Tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter muita disciplina. Então, assim, a gente vai ter que continuar esse podcast num dia, porque as polêmicas vão surgir na cabeça e vocês vão lembrar e vão vir aqui contar pra gente. Porque esse vai ser um local que vocês vão poder desabafar e a gente vai compartilhar e aprender com essas situações. Porque, gente, a vida não espera a gente estar preparada para ensinar certas coisas. Então, eu acho que quanto mais a gente compartilha, e até compartilha coisas que às vezes tem dificuldade, é muito bom. Agora, eu queria pedir pra vocês o seguinte. Jéssica, padrão Jéssica de ser. Aquela pessoa que não tem problema nenhum em viver 100% arrumada. E tá tudo bem. Eu queria... Por que será, né? Por que será? Eu queria que você deixasse um recado pras pessoas que ou gostariam de ter essa sua iniciativa, essa sua determinação, não conseguem, te admiram, ou abertamente ou secretamente, algumas pessoas te admiram. O que você tem para falar? O que te move? O que te mantém todos os dias entendendo que você não pode desistir? Para que essas pessoas também entendam um pouquinho de como é a dificuldade da Jéssica e o que a Jéssica faz para não desistir. Nossa, essa parte da dificuldade. Porque assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. E quando eu não vejo essa virtude na outra pessoa, parece que, tipo assim, nossa, por que ele é assim, né? Eu fico me questionando sobre. Mas eu acho que a pessoa precisa acreditar no sonho dela, sabe? Independente se tem um esposo apoiando, a família apoiando, você não pode desacreditar porque a pessoa não tem a visão que você tem. Por exemplo, eu amo a área que eu tô porque eu já me imagino em outros lugares, alcançando outras vidas. Então, assim, a visão, a clareza que eu tenho para algo, às vezes a outra pessoa não tem. Então é difícil pra ela, tipo assim, amar o seu trabalho, acreditar no seu negócio. Isso é muito difícil. E para quem está iniciando é acreditar, persistência. Porque hoje a pessoa vê a gente sentada aqui, conversando, debatendo, dá até vontade de chorar, gente. Mas, tipo assim, a gente depositou uma semente lá atrás. Então, tipo assim, o que a gente planta aqui, a gente não vai colher daqui a 3 meses. Às vezes pode levar anos, sabe? E às vezes você conectado com as pessoas certas, isso pode só diminuir. Ali é o tempo de escadinha, né? De trajetória. O tempo de plantio, né? É isso aí. Camila, e você? Conta pra quem, tanto na sua vida fitness, quanto na sua trajetória, na sua carreira, você já também passou por várias áreas, né? Várias áreas. Então, assim, o que você conseguiu aprender com a sua vida profissional e com a sua rotina de treino, de determinação, que eu vejo que você não abandona seus treinos para continuar os seus treinamentos, os seus treinos físicos para os seus treinamentos profissionais.
o que te motiva e o que você tem para deixar para alguém, para falar assim, olha, não é fácil, mas todos os dias eu procuro pensar nisso, e quando você não tá bem, como é que é? Fala pra gente um pouquinho. Eu acho que o segredo é a persistência. A persistência e você ter uma meta de o que você quer ser e onde você quer chegar. Eu, pelo menos, foi assim pra mim. Eu criei uma meta, tanto no profissional quanto nessa questão do esporte, que pra mim foi uma coisa nova. Foi o Bruno que me convidou e me convenceu. Foi muito assim de paraquedas. Foi criar uma meta, falar, não, eu quero chegar lá e eu quero ganhar. Foi assim comigo, e eu cheguei lá e eu ganhei. E foi a mesma coisa também no profissional, que eu falei, não, eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero me tornar uma pessoa conhecida na minha região. E assim a gente vai fazendo cursos, vai persistindo. É claro que tem dias ruins, que tem dias difíceis, tem dia que dá vontade de desistir, realmente. Mas o segredo é mesmo que haja essas dificuldades que todo mundo tem, tanto no início quanto a gente vai evoluindo, vai tendo outro tipo de dificuldade, é a gente pensar em se apegar com Deus e ir levando, ir conquistando, ir aprendendo. Eu sou uma pessoa que sempre eu gosto de aprender. Você vai estar sempre me vendo fazendo cursos, eu amo fazer curso, eu amo aprender, eu acho que todo mundo está sempre disposto, sempre tem algo a aprender, você nunca vai saber tudo. E eu acho que o segredo é esse, é você persistir e continuar. Meninas, quero agradecer o carinho de vocês, dizer que esse foi o primeiro bate-papo de outros que virão, porque é muito bom a gente poder compartilhar, né, dessa intimidade de vocês. E o nosso espaço, ele tá aberto para isso, para que vocês mostrem quem vocês são, porque eu tenho certeza que algumas clientes às vezes acham que vocês não têm dificuldades, que para vocês é mais fácil, e quando a gente pode expor isso, a gente consegue se conectar até mesmo com aquelas clientes que às vezes têm algum receio, né? E por isso que a gente quer que esse podcast aqui seja uma abertura para vocês falarem sem filtro. Quero agradecer vocês terem compartilhado de algumas histórias, dizer que admiro vocês imensamente como pessoa e como profissionais, e dizer que a gente está aberto aqui para quando vocês precisarem da gente, a gente está aqui. E seguimos admirando cada conquista, cada trabalho, que vocês continuem persistindo, não desistam, porque a vida de vocês inspira pessoas que vocês nem sabem que estão inspirando. E é tão bom quando quem a gente inspira chega pra gente e fala, nossa, achei tão legal isso. Então que vocês possam ouvir cada vez mais as pessoas que vocês inspiram, agradecendo vocês. E eu agradeço imensamente. Obrigada. Arrasou!